Olá, damos agora continuidade à segunda e última parte do capítulo 14 do livro Missionários da Luz, o capítulo que se denomina Proteção. Neste episódio, nós estamos vendo os relatos de André Luiz a respeito da continuidade do trabalho no plano espiritual em torno do reencarne de Segismundo diante do espírito de Raquel, sua mãe, que está agora grávida, ok? E André Luiz continua nos seus relatos, a respeito de todo o amparo e os procedimentos espirituais que se fazem em torno desta gravidez. Reparei, diz André, que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanhara antes, numa outra sessão, na sessão de materialização dos desencarnados. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se os recursos magnéticos, requisitava-se auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo, como se requerira na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile entre esta gravidez e a sessão de materialização era completo, apenas com diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali, na gravidez, se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastotérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmicos e nervoso. O folheto médio, assumindo a feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna verbal, dos músculos e dos vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, e revelando em seguida determinados movimentos da invaginação interna e externamente. Organizava-se aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas vilosidades e glândulas. O túbulo cutâneo começou o serviço da estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente e dia a dia eram para mim cada vez mais belas lições que recebi, observando então por que disposições maravilhosas segmentavam-se o cordão axial em vértebras que abraçavam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na parte inferior. Essa parte do relato de André, evidentemente para nós leigos nas questões dos órgãos internos nossos, onde esta formação se dá. André Luiz, ali como médico, evidentemente maravilha-se com a formação no feto de todos esses aspectos que já vão ali se desenvolvendo o organismo pré-moldado para Segismundo pelo seu próprio perispírito, com a colaboração do útero materno. André continua. O serviço dos espíritos construtores, aliados à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos
sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo o vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para que a tarefa iniciada e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Notem aqui que todo o trabalho, praticamente, vamos dizer, direto dos espíritos superiores, dos construtores, né, ali na reencarnação de Segismundo, né, é interessante observar que nos processos que André aqui descreve, nos momentos em que eles fazem as orações, né, descem luzes de planos mais elevados em benefício desta formação fetal. É claro que, além das entidades espirituais que atuam diretamente nestes processos reencarnatórios, os espíritos superiores não estão de braços cruzados, evidentemente. É que a este nível de entendimento e esclarecimento que nós ainda temos e que nos falta tanto ainda compreender os processos espirituais mais elevados, né? Estes espíritos superiores estão em plenas atividades, olhando e vibrando por todos ao comando das leis divinas de Deus, nosso Pai. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidade, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dito, esforço descritivo esse que tinha sido objetivo de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente, fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que na zona inferior se formavam pregas e vilosidades e na parte exterior se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e os ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo se afastar nesse momento. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles associados ao esforço contínuo de Herculano. Lembramos-nos aqui de Herculano, vai ser o espírito amigo de Segismundo que vai o acompanhar diretamente, cotidianamente, até os 7 anos de idade, né? Tornando-se assim aquele seu espírito amigo, o seu mentor. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas da nossa passagem pelas correntes marítimas. Ou seja, toda a nossa formação física, ela é uma continuidade de todas as formas físicas
pré-existentes em nosso planeta, em nosso orbe, né? A qual, através de milhões e milhões de anos, foram se desenvolvendo e evoluindo para que pudéssemos ter uma forma mais adequada à ligação do espírito à matéria. Tudo isso sempre sob o comando de Jesus, o nosso governante planetário. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam um momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se ali aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como o Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligavam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Raquel asilava-o nos braços carinhosos enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Reconheci que a trégua se verificava para todos, com exceção de Herculano, que no arredor da câmara, mantendo-se sempre vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço e, enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto louvando a bondade de Deus que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhes o carinho fraternal naquela demonstração de devotamento e ternura. Aprendi a extasiado mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que o filhinho bem-amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência da nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados tipos de auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da reencarnação de tempos a tempos, compelido por outro gênero de serviço junto de Alexandre. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar com o fortalecimento maternal no momento culminante.
depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. E aqui nós terminamos esse 14º capítulo do livro Missionários da Luz. Com este capítulo e o anterior, o 13º, nós obtivemos excelentes ensinos a respeito dos processos reencarnatórios, que é pelo qual nós, espíritos, seres imortais, e é parte da criação inteligente do universo, criação esta individualizada por Deus, nós nos reencarnamos na matéria, num orbe material, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. É a bendita e divina escola na qual todos nós necessitamos destes processos para, por nossa própria vontade, pelos nossos próprios méritos, elevarmos às esferas mais elevadas no plano dos espíritos. Agradecemos acompanhando-nos a estes estudos. Daremos continuidades no próximo capítulo 15, que se denomina Fracasso. Não é o fracasso neste processo reencarnatório que acabamos de ver, mas o relato de André Luiz em outro processo de reencarnação um pouco mais complicado. Fiquem com Deus e muito obrigado.